Argel é uma cidade sitiada. Por todo o lado, os militares levantam barreiras, mandam parar os veículos, pedem a identificação dos ocupantes. São medidas de segurança que há muito entraram na rotina dos argelinos. Hadjel Mustafa está habituado. Ele é um dos motoristas de táxi autorizados a transportar jornalistas. Há 5 anos que faz este serviço. Ele sabe que não pode perder de vista a escolta destacada para esta viagem. É uma das regras de ouro. Nenhum jornalista pode dar um passo sem ser acompanhado pelas forças de segurança. Bentalá, a 15 km da capital, é o lugar onde temos encontro marcado com um dos muitos fugitivos do terrorismo. Nesta pacata localidade de 12 mil habitantes, hoje fortemente vigiada, foram mortas em finais do ano passado mais de 200 pessoas. Foi um dos massacres que abalou a região e a tornou conhecida como o Triângulo da Morte. Abrigani Belkacem, 53 anos, nasceu em Bentalá e ali viveu toda a sua vida, até que as ameaças constantes o forçaram a partir com a sua mulher e a deixar os filhos entregues à avó. Agora, só regressa a Bentalá para visitar a família durante algumas horas e sempre durante o dia, quando a segurança é maior. La sécurité, ici, elle est renforcée à 100%. Pour revoir un autre carnage, c'est impossible. Ici, le carnage, le terrorisme, il est liquidé et éliminé. Mais il y a la peur. Il y a des gens que... Moi, personnellement, j'ai peur. Este foi um dos quarteirões atacados na noite de 23 de setembro. Belkacem faz questão de mostrar o lugar da tragédia. Um bairro pobre, em construção, aparentemente abandonado. As famílias foram apanhadas de surpresa pelas explosões, os tiros, os gritos de dezenas de homens. Eram 23 horas. Enquanto um grupo cercava o bairro para impedir qualquer auxílio do exterior, outro dizimava famílias inteiras, com espingardas, machados, punhais e barras de ferro. Uma orgia de violência a que alguns tentaram responder. Kodja Saad defendeu a família até se acabarem as balas da sua velha caçadeira. Depois foi a desgraça. Voilà, il y en a une ici, deux, voilà, voilà, deuxième balle, et voilà la troisième balle, et voilà la quatrième balle. Il est resté jusqu'à 4 heures du matin, il a perdu beaucoup de sang. Voilà. Et sa femme, il a été égorgé, ainsi que ses 2 enfants, et sa fille, elle a été blessée. Sa fille est blessée chez la famille à Alger. Mataram-lhe a família, destruíram-lhe a casa, incendiaram-lhe o caminhão. Em alguns minutos a vida de Kodja afundou-se. Ainda hoje acorda em sobressalto durante a noite. Porquê a sua família? Porquê Bentalá? É a pergunta que todos fazem vezes sem conta e falam horas a fio sobre os acontecimentos daquela noite. É a terapia mais simples para lidar com o desespero e a depressão, para se libertarem do sofrimento. O irmão de Kodja foi mesmo ao ponto de guardar os objetos deixados pelos terroristas que abateu na noite do massacre. São troféus que exibe com orgulho. Ça, c'est des instruments. C'est un hache pour couper des têtes de bison. Ça, c'est un hache. Ça, c'est une déflagration d'une bombe artisanale. Une bombe artisanale. Voilà. Une bombe artisanale. Alors, ça, c'est une hachoir pour couper les têtes. Les casser. Couper les bras. Ça, plein de sang, regarde. Plein de sang. Pour faire la boucherie. Voilà. هذا هو الدم. هذا اللي قتلناهم خلوا لي انسترومون والاخرين خلوهم. As crianças e as mulheres foram as principais vítimas da chacina. A demora das forças de segurança em socorrer a população e o facto de muitas famílias não estarem armadas tornaram ainda maior a tragédia. Hoje, Bentalá vive em alerta permanente. A polícia e os grupos de autodefesa, civis a quem os militares entregaram armas, mantêm uma vigilância apertada 24 horas por dia. A segurança tornou-se uma obsessão. A família de Sliman Septi, que Belkacem conhece há muitos anos, foi a única do bairro em que toda a gente se salvou. Não estavam armados, mas a sorte estava do seu lado.
15 pessoas escaparam com vida. Et il était 11 h du soir. Ils sont venus à 11 h du soir. Alors, il s'est caché avec sa famille. Il s'est caché avec sa famille. Quand ils ont pu sauter la bombe, la porte, voilà l'ancienne porte, elle est là. Cette ancienne porte, elle est là. On a crié déjà, on a crié avant. On a crié. Eux, ils avaient peur. Lui, il avait peur. Il est monté sur la terrasse. Il a vu les terroristes. Il s'est caché. Ils sont rentrés. Ils ont cassé tout, la maison. Ils ont tout cassé la maison. Ils ont tout cassé la maison. واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. Et sa famille, ils ont fui, ils sont venus dans cette chambre à côté, là. Après, ils ont quitté, ils ont sorti par la fenêtre. Quand on a vu la fenêtre, une fois qu'ils sont sortis de la fenêtre, tous les 15 membres de la famille, puisqu'il y avait aussi sa tante avec ses enfants, comme invité ce jour-ci, cette soirée chez lui, ils sont rentrés dans le KGB qu'on a vu, le KGB. Ils sont cachés à 15 personnes. Lui qui était sur la terrasse, il est descendu par la barre de fer et il est monté chez le voisin. Il est caché derrière le mur chez le voisin. Hein? Il est resté 2 heures caché. Ils sont restés pendant 2 heures cachés. Quand il a vu les militaires, le soldat lui a dit tu peux venir, il n'y a rien du tout. Tu peux me sortir, il n'y a rien. Les terroristes sont partis, ils sont sauvés. Et un voisin lui a posé la question, il lui a dit est-ce que ta famille, personne n'est mort, n'est blessé? Il lui a dit non, j'ignore, je ne sais pas. Slimane continua a temer pela sua família, apesar de ter uma arma em casa e o bairro ser vigiado dia e noite por polícias e militares. Afinal, o terror já dura há 7 anos, a idade do seu filho Youssef. Quando o rapaz nasceu, a população de Bent Allah e milhões de pessoas na Argélia viviam a euforia de uma nova era. A FIS, Frente Islâmica de Salvação, tinha ganho a primeira volta das eleições legislativas. A Frente de Libertação Nacional, o partido no poder há 30 anos, sofria uma estrondosa derrota, desde a independência celebrada em 62 com a França, que a FLN mandava no país. Com o agravamento da crise económica e social, no fim da década de 80, assiste-se à emergência fulgurante da FIS. A vitória nas eleições municipais de 1990 é o primeiro sinal claro de que a FIS está a um passo do poder. Abdelkader Hashani, um dos seus dirigentes, é um homem satisfeito, mas este contentamento preocupa muita gente. Receiam a instauração de um regime semelhante ao do Irão, uma preocupação que não é partilhada pela maioria dos argelinos. À mon point de vue, les gens ils ont voté PIS parce qu'ils ne veulent pas le parti unique. Ils ne veulent pas le parti unique. C'est un moyen de cautionner le parti unique. Ils ont voté PIS parce que les gens ont cautionné le parti unique. Ils veulent un changement. Pour eux, un changement, dans leurs idées, je pense, à mon point de vue, c'est pour vivre mieux, pour aller à l'avance. Em Bent Allah, a mesquita funciona ao mesmo tempo como lugar de culto e de propaganda para a Frente Islâmica de Salvação. Tudo corre favoravelmente. Mas os ventos de mudança não agradam ao poder instituído e aos militares, o principal suporte do regime. Pouco antes da segunda volta das eleições gerais, os principais responsáveis da FIS são presos e, com eles, milhares de militantes. A FIS era dissolvida por ordem do regime. Estava em marcha o golpe de Estado que ia afastar o presidente Chadli Benjedid do poder. Nas ruas, milhares de pessoas correspondiam ao apelo de desobediência civil da FIS. Instalava-se o caos, começavam os confrontos. A incapacidade para vencer os islamistas nas urnas levava os militares a reprimir por todos os meios as explosões de revolta que eclodiam um pouco por todo o lado. Na tentativa de abrandar o clima de desordem e violência que se tinha instalado, o poder recorreu à figura prestigiada de Mohamed Boudiaf, veterano da Guerra da Independência, para presidir ao alto Conselho de Estado. Mas o novo homem forte do regime é assassinado 6 meses depois por um oficial do Exército que integrava as unidades antiterroristas dependentes do Ministro do Interior.
A situação social deteriora-se rapidamente em toda a Argélia. A FIS ilegalizada reorganiza-se na clandestinidade e toma medidas para combater os costumes de origem europeia. O radicalismo islâmico acentua-se. Le port de foulard il devient obligatoire et les langues étrangères, notamment la langue française, est interdite, comme partout. Et le port de pantalon, de jupe, c'est interdit aussi. Voilà comment les terroristes ils ont menacé les enseignants, même les filles qui étaient au collège. D'ailleurs, les filles, même les petites filles portaient le foulard à l'époque. Donc aujourd'hui, les filles, il y a ceux qui portent le foulard et ceux qui ne portent pas. Chacun est libre. Os sorrisos destas crianças da escola primária de Bentalá escondem todo o mal que lhes fizeram nos últimos anos. São segredos que não gostam de partilhar com estranhos. A escola foi destruída à bomba pelos fundamentalistas 2 vezes. Os professores e os alunos foram perseguidos. O massacre de setembro foi o golpe de misericórdia para algumas crianças que não voltaram à escola, mas a persistência dos pais e dos professores impediu o triunfo do obscurantismo. L'école n'a pas fermé ses portes, pas un seul jour. Elle a continué, normal, les élèves continuent de venir, plus normalement tout le monde. Même pendant, il y avait des bombardements juste à côté, on continue de venir. C'est notre devoir. J'ai eu une fille perdue qui a été morte. Il y avait une Ahlam qui s'asseyait juste là-bas, une petite blonde. Elle est morte avec toute sa famille. Allah yarhamha. Nos dias que se seguiram ao massacre, os professores tentaram que os alunos exteriorizassem o sofrimento. Alguns não eram capazes de dizer uma palavra sobre o ocorrido. Outros gritavam quem tinha feito aquelas maldades ia parar ao inferno. Agora, todos acreditam que o pior já passou e esforçam-se por se mostrar otimistas. Le terrorisme, ça dure depuis 92. Donc c'est la fin, le massacre de Bentalha, c'est la fin. C'est la fin du cauchemar. Le cauchemar, il dure depuis 92. Maintenant, c'est la fin. Les gens n'ont plus peur. Au début, ils avaient peur. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont peur en plus de la mort? Ils n'ont plus peur. La mort, on la côtoie. Tous les jours, on s'en fout. A segurança em redor de Bentalá foi extraordinariamente reforçada. Militares, polícia, defesa civil patrulham a região. Il a dit qu'avant, que maintenant, la situation où il a changé, surtout la situation sécuritaire, que pour eux, c'est très important. La situation sécuritaire a évolué presque à 100%. Ce jeune homme aussi, qui vient aussi de se rappeler que même la cigarette, avant, il ne la fumait pas. En public, il ne la fumait pas dans la rue. Si ils se font attraper par les intégristes en train de fumer, c'est automatiquement, il a 20 000 francs par cigarette à payer comme taxe, comme procès. S'il a un paquet de cigarettes, il en a pour 400 000 à payer. Et en plus, on lui donne des coups sur les pieds avec un bâton. Os atentados multiplicam-se. Em Argel entra em vigor o recolher obrigatório. A violência é crescente tanto da parte do regime militar como dos extremistas islâmicos. Começam a ser abatidos professores, jornalistas e escritores. Os bairros suspeitos de apoiarem os fundamentalistas são passados a pente fino. Milhares de pessoas são presas, outras tantas desaparecidas. Dezenas de mulheres mergulham no desespero. Os maridos e os filhos foram levados de casa e nunca mais souberam notícias. Em último recurso, contactam os serviços de um dos poucos advogados disponíveis para defender os direitos humanos daqueles que o Estado considera indesejáveis. La disparition est un moyen des plus répressifs pour empêcher et pour éliminer toute une partie de la population et la mettre au secret et l'empêcher d'appartenir à la société, soit dans les élections ou dans la participation de la vie sociale par tous les moyens légaux et pacifiques. Bien sûr qu'il s'agit d'une répression. There are some quarters which are trying to cast some doubts, some shadow on who is killing whom here in Algeria. I believe, and you were here, I'm sure that you have asked this question to the Algerians. Here in Algeria, we know
who is killing whom. We are faced with terrorism, and terrorism is killing the people here in Algeria. Com a passagem da FIS à clandestinidade, Bentalá tornou-se um bastião dos fundamentalistas. Não eram as forças de segurança do Estado quem patrulhava as ruas, mas sim grupos armados que aterrorizavam a população. Controlavam as entradas e saídas da localidade, interrogavam as pessoas, exigiam comida, abrigo e dinheiro. Vivia-se no medo e na desconfiança de ser denunciado por um amigo ou um vizinho. Quem fosse suspeito de não estar ao lado dos integristas corria o risco de ser espancado ou morto. Os estrangeiros estavam proibidos de entrar em Bentalá. Alguns dos jovens tinham abandonado a escola ou o emprego para se juntarem aos grupos extremistas. Tornavam-se então guardiões implacáveis do Islão. Quem se atrevesse a ouvir música ocidental, a falar francês, a beber uma Coca-Cola ou a dispensar o véu, entrava na lista negra e tudo de pior podia acontecer. Contra isso começaram a levantar-se algumas vozes. Gente que tinha sofrido com a ditadura. Gente que tinha combatido os franceses na Guerra da Independência. Daman, um ancião de 72 anos, acompanhou de perto o caso de um amigo que queria pegar em armas contra os extremistas. A obstinação saiu-lhe cara. Son ami, effectivement, il a été tué par les terroristes. Et il a vu, avant qu'il soit abattu, il lui a dit que son ami il voulait organiser un groupe de patriotes ici. Parce qu'il a pris des armes, lui, il voulait organiser un groupe de patriotes ici. Et lui a dit, pour le moment, ce n'est pas le moment de faire ça, parce qu'il faut mieux partir et revenir un peu plus tard. Il ne faut pas tourner ici, parce qu'ils risqueront de... Sur le fait, il ne peut pas faire ça. Il n'a pas pu faire. Parce qu'à cette époque, c'était très difficile pour un groupe de patriotes. C'était très difficile d'admettre les gens qui peuvent prendre les armes et se battre contre les terroristes à cette époque. Todos os que tentaram opor-se ou eram mortos ou tinham que deixar Bentalá. Foi o que aconteceu a Belkacem. As suas iniciativas no âmbito da comunidade começaram a ser vistas com maus olhos. A sua vida começou a correr perigo. Moi, personnellement, j'étais menacé parce que moi et certains groupes, on était menacés. Certains collègues qui habitent ici. On était menacés, on savait qu'on était menacés. Et bien, il y a des gens qui sont partis. Et moi, j'ai attendu septembre et j'ai quitté. Juntou alguma roupa, reuniu os livros estrangeiros, despediu-se também dos 2 filhos e partiu. Ele e a mulher deixaram Bentalá discretamente para se refugiarem em casa de uns amigos. Durante meses iam sabendo notícias da família através de gente que se deslocava a Argel. Viviam exilados no seu próprio país. Uma história que se repetiu com milhares de pessoas. Na Argélia ou no estrangeiro procuravam fugir da encruzilhada a que se tinha chegado. O terror dos grupos islamistas, armados, a violência do Estado. O drama argelino tornava-se insuportável. E nem a eleição do presidente Liamin Zeroual veio mudar o estado das coisas. Hoje, em Bentalá, Belkacem ainda é um indesejado. Belkacem e os jornalistas. Daí que, para além da proteção das forças de segurança, a Polícia do Estado mantenha uma apertada vigilância e procure, por vezes, interferir no trabalho da imprensa. Aujourd'hui, la police, ils disent, ils m'ont dit qu'il ne faut pas travailler. Ils m'ont vu le permis. Moi, je suis obligé d'aller voir quelqu'un pour qu'il me rembourse les papiers. Il m'a dit, tu viens en commissariat. Discretamente, gravámos a conversa com Belkacem, depois de ter sido interpelado pela polícia. Queriam saber o que andávamos a fazer, as pessoas com quem tínhamos falado, porquê acompanhava ele os jornalistas. Durante 20 minutos, Belkacem tinha sido sujeito a um penoso interrogatório, rodeado por meia dúzia de agentes das forças de segurança. Não era a primeira vez que tal acontecia. No início da reportagem, a Polícia do Estado já tinha marcado a sua presença e comunicado aos jornalistas a lista de coisas que não podiam registar. Os militares, a polícia e os civis armados estavam entre aquilo que era interdito às câmaras de filmar. Mas o problema agora era outro. O agente destacado pelo Ministério do Interior queria dissuadir-nos de continuar a trabalhar com Belkacem. A justificação para tal era de ordem estritamente burocrática. Não tínhamos pedido autorização para recorrer aos serviços dele ou para o entrevistar. Como tal, tornava-se impossível continuar o trabalho naquele dia. Os acontecimentos de 1997 vieram mostrar que a guerra e a repressão contra a FIS e os grupos extremistas não eram remédio para o problema argelino. Havia que trabalhar igualmente no plano político, separar o trigo do joio, isolar os grupos islamistas armados e estabelecer o diálogo com os moderados.
Estas ideias, defendidas por alguns setores do poder, revelam-se, no entanto, de difícil aplicação. A alternativa é distribuir cada vez mais armas aos civis. Por todo o lado se organizam milícias para combater os terroristas. As pessoas só ficam descansadas se têm uma arma. Mas não é isso que vai acabar com a violência. Inexplicavelmente, as populações de muitas localidades vão ser massacradas sem que os militares o evitem. O massacre de Bentalá é um dos últimos levados a cabo pelos extremistas e também um dos mais sangrentos. Quando as forças de segurança chegaram, a tragédia estava consumada. Mais de 200 mortos, a maioria mulheres e crianças. Et c'est là que les gendarmes, la police, l'armée sont venus, ils ont trouvé des blessés, ils ont trouvé des morts, ils ont trouvé des têtes coupées. Il y avait même des militaires qui ont pleuré. Il y avait des militaires qui n'ont jamais vu ça dans leur vie. Pourtant, c'est des militaires, ils n'ont jamais vu ça dans leur vie. Ils ont pleuré. Des militaires ont pleuré. A inépcia do governo e das forças armadas na proteção das populações desencadeia uma onda de protestos dentro e fora da Argélia. A opinião pública exige maior empenhamento dos países ocidentais. As pressões aumentam para que se realize um inquérito internacional. O mundo quer saber quem mata quem e porquê. A União Europeia manda uma delegação à Argélia, mas os resultados são escassos. Enquanto isso, na Bélgica e noutros países europeus, são desmanteladas redes que apoiavam a ação dos grupos armados na Argélia. A ambiguidade e as hesitações do Ocidente geram uma profunda desconfiança junto dos argelinos. Les Européens savent en 1992 qu'il y a des terroristes qui existent en Europe. On les a cachés, plus exactement en Belgique. L'Europe cache les cerveaux terroristes. L'Europe vend les armes à ces gens-là. Ces gens-là viennent nous tuer et les Européens viennent pleurer avec nous après. Viennent pleurer nos morts, bien sûr. Viennent pleurer nos morts. Et c'est ça qui est regrettable. Depois do massacre, Bentalá quer esquecer a tragédia, afastar os medos, os fantasmas de uma guerra interminável. Mas as feridas continuam abertas, as dúvidas persistem. A grave crise económica e social, as contradições do regime autoritário da Argel, o cinismo do Ocidente mantém a população de Bentalá e todos os argelinos reféns da violência e do terrorismo. A vida da mãe e dos filhos de Belkacem não esteve em perigo na noite fatídica de 23 de setembro. Mas ainda hoje, a senhora vive em sobressalto e qualquer visita inesperada a assusta. A sua casa está localizada na periferia de Bentalá, uma zona isolada e de fácil acesso para os extremistas. Daí que passa as noites na casa de familiares que moram no centro. O filho de Belkacem estuda na Universidade de Argel. A filha anda no ensino secundário. São raras as oportunidades para estarem com o pai. Uma situação que aceitam pacificamente. Sabem que ele foi ameaçado pelos fundamentalistas e que a sua cabeça ainda está a prémio em Bentalá. E nem o enorme dispositivo de segurança que agora cerca a povoação tranquiliza Belkacem e a família. Ainda não chegou a hora de regressar. Ele e a mulher vão continuar a viver escondidos, sem morada certa. Mas para ele e para a maioria dos habitantes de Bentalá, o pior já passou e o futuro é encarado com otimismo. Le carnage de Bentalha a prouvé que l'intégrisme est rejeté par le peuple. Il est rejeté complètement par le peuple. Ici à Bentalha, il n'y aura plus de carnage. Il n'y aura plus de terrorisme. C'est impossible parce que les gens ont compris. Même ceux qui n'ont pas pris d'armes, ne sont pas armés, ont compris que l'intégrisme religieux n'est pas la solution.